Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea e eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre como aprender qualquer idioma sozinho. Vocês gostaram muito desse vídeo e não me decepcionaram nos likes. Então hoje eu vim com uma dica específica de como aprender inglês sozinho, direcionando como fazer para melhorar o seu speaking, o seu listening, o seu writing e o seu reading. Então já pega aí o seu pencil and paper para anotar estas dicas. Bom, para você aprender inglês, você tem que ter em mente que algumas coisas que você precisa adquirir, algumas habilidades em um novo idioma, que são elas a leitura, o reading, o ouvir neste outro idioma para compreender, que é o listening, a escrita, que é o writing, e o speaking, que é a fala, para você realmente conseguir se comunicar neste idioma e entender o que você lê e o que você ouve. Então eu trouxe dicas específicas para cada uma dessas habilidades que vão ajudar você a atingir a fluência rapidinho. Uma dificuldade que eu vejo que muitas pessoas têm é o fato de conseguir entender quando ouve e quando ler, mas não conseguir falar ou escrever, não conseguir realmente colocar isso em prática. Então vamos pegar todas essas dicas e aplicar cada uma delas, hein? A primeira delas, vamos começar pelo reading, que é a leitura. Para você melhorar o reading, eu sugiro que você pegue diariamente uma notícia, um livro e tire ali pelo menos 5 minutinhos, no mínimo, tá, gente? 5 minutos é o mínimo. Então, se você realmente quer ver uma boa evolução, é bom que você invista um pouquinho mais de tempo. Mas pegue uma notícia na internet, é muito fácil a gente conseguir acessar jornais online. Você entra lá, The New York Times, entra lá na BBC, entra em qualquer site de notícias do mundo, que você vai conseguir encontrar coisas facilmente e praticar o seu reading, além de começar a se tornar aí um cidadão do mundo, ou começar a aprender sobre o que está acontecendo no mundo e não se limitar somente às notícias brasileiras. E também a leitura de livros. Se você tiver algum livro que você já leu em português, você pode pegar esse mesmo livro e ler ele em inglês. Assim você já sabe do que se trata e você vai expandindo o seu vocabulário. E vamos para o listening. Você pode ouvir músicas, assistir filmes, ouvir podcasts. Gente, eu amo podcasts, porque tem uma linguagem tão fácil, tão entendível, e você encontra podcasts sobre tudo que você imaginar da vida. Sobre cultura, você pode aprender sobre cultura americana, sobre cultura britânica, sobre culinária, sobre o que você imaginar. E também os filmes ajudam bastante. É importante que você se coloque para ouvir esse idioma que você quer aprender, ainda que você não entenda nada, ainda que você não entenda nenhuma palavra. Mas aos poucos você vai perceber que fazendo isso todos os dias, você vai começar a pegar ali algumas palavrinhas que você já conhece, alguma palavrinha que você leu em algum livro, mesmo que seja assim uma palavra solta na frase, e aos poucos você vai entendendo frases inteiras e por fim o contexto inteiro. Se você quiser investir um tempinho para assistir filmes, mas você ainda não fala nada de inglês e não entende nada, eu sugiro que você assista a algum filme que você já é familiarizado, algum filme que você já assistiu uma ou até mais vezes, porque dessa forma você já entende o contexto, já sabe ali mais ou menos o que está acontecendo, sobre o que são as falas, e você vai aos poucos entendendo. Mas simplesmente entender não é o suficiente, a gente tem que também colocar em prática, saber se expressar e começar a falar também. Então vamos para o writing. Gente, é muito importante escrever também, não somente colocar em prática a fala, mas também a escrita, porque em algum momento você vai precisar dela. Então só saber pronunciar, mas sem ter certeza de como se escreve na hora que você vai escrever, vai te deixar muito inseguro. Então invista também diariamente um tempinho para o seu writing. Eu sugiro que vocês tenham um diário para aquele idioma. Como assim um diário? Que coisa mais infantil. Gente, pode até parecer, mas é uma coisa muito útil que vai te ajudar a aprender e posteriormente a ver a sua própria evolução. Então tenha aí um caderninho, mesmo que seja um caderninho pequeno igual esse que eu mostrei pra vocês, pra escrever
escrever assim diariamente uma coisa, sabe? Ah, hoje eu aprendi a me cumprimentar, ou escreve o que aconteceu no seu dia, no seu trabalho. Aos poucos você vai se expressando cada vez melhor. E você começa com uma linguagem que você tá familiarizado, que você acha uma linguagem fácil, e aos poucos você vai deixando a sua linguagem mais rebuscada, mais complexa. É muito importante que para o writing vocês tenham um tempinho para escrever exatamente no papel, pegar ali um papel, caneta, lápis para escrever. Porque o seu cérebro absorve de uma maneira muito melhor e muito mais eficaz, e você desenvolve melhor a habilidade da escrita realmente escrevendo no papel do que digitando no celular. E finalmente, para o tão desejado speaking, né, que é o que a gente quer no fim das contas, é falar realmente aquele idioma, algumas dicas que eu dou para vocês é: converse com seus amigos, coloque realmente em prática. Então, se você tem algum amigo que fala inglês, tente mandar algum áudio ali, não fique com vergonha, não pense que a sua pronúncia não é bonita, não é boa, não é correta. Ninguém começa pronunciando perfeitamente, mas se você não praticar, você não vai melhorar. Então não se preocupe também com sotaques, por mais que você fale super bem, sempre vai ter um pouquinho de sotaque. Mesmo as pessoas que falam português, mas não são brasileiros, né, pessoas que não têm o português como língua nativa e que falam português, por mais que eles falem muito bem, a gente sempre vai perceber um sotaque um pouco diferente. E isso não é um problema, não significa que você não sabe se expressar. E se você tiver vergonha de mandar o seu áudio para alguém, grava um áudio ali para você mesmo e ouve. Salve esses áudios para ouvir depois de um ano que você estiver aprendendo o idioma, para você ver o quanto que você evoluiu. Também tira um tempinho ali para falar um pouco na frente do espelho. Isso vai ajudar você a melhorar a sua articulação. E para os mais ousados, por que não criar um canal no YouTube? Foi isso que eu fiz quando eu estava aprendendo italiano. E faziam apenas 8 meses que eu tinha começado a aprender o idioma e eu falei, bom, eu vou criar um canal para ver futuramente como que foi a minha evolução durante esse tempo. Foi realmente para colocar o meu speaking em prática, para não me limitar a algumas conversas que eu conversava com pessoas no aplicativo, mas que muitas vezes, como eram cada vez uma pessoa nova, muitas vezes a conversa ficava no mesmo nível, né? Tipo, oi, de onde você é, o que você faz da vida, e acabava mais ou menos por ali. Então eu queria ser capaz de falar sobre outros assuntos também. E aí foi que eu criei um canal no YouTube em italiano, que já tem um tempo que ele tá meio abandonado, mas eu vou voltar a fazer vídeos sobre ele. E chegou a hora da dica bônus, que eu sempre coloco no final dos vídeos de dicas, que é como juntar todas essas habilidades e praticar mais de uma habilidade ao mesmo tempo. Sim, isso é possível. Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu estava começando a aprender inglês, eu pegava uma música, enquanto eu estava ouvindo essa música, eu estava acompanhando a leitura da letra da música e estava cantando essa música. Ou seja, estava praticando 3 habilidades ao mesmo tempo, que eram o listening, o reading e o speaking. E se você tentar cantar as músicas, conforme você vai articulando as palavras daquela música, você vai melhorando a sua pronúncia, porque existem pronúncias no inglês que não existem no português, alguns sons que não existem no português. E vai ficar muito mais intuitivo quando você estiver lendo uma palavra nova para saber ali como que ela seria pronunciada. Então, se você gostou dessas dicas, já deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações e comenta aí se você já fazia alguma dessas dicas. Beijos e até o próximo vídeo!